ex-secretário de Finanças de Cuiabá, ex-secretário do Tesouro da Cepaz. Ele é professor, economista, consultor empresarial, palestrante com foco nas tendências econômicas de Mato Grosso e assessorando empresas, instituições empresariais, entre outras atividades na área econômica. Nossa República recebe nesta semana Vivaldo Lopes, uma das principais referências em economia de Mato Grosso. O meu amigo pessoal, Vivaldo Lopes. Vivaldo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, por participar aqui do Nossa República, esse último programa de 2024, com uma missão importante, né, de fazer um balanço do para trás e da gente falar de projeções para o ano que vai chegar. Tudo bem? Mauro, tudo bem, Mauro. Alegria minha de reencontrar um bom amigo que não nos vemos há um bom tempo, falar para a nossa República e principalmente falar para Mato Grosso sobre a economia de Mato Grosso e do Brasil, duas coisas que interessam a todos nós, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta que ela tem um quê de política, mas não é com a intenção política, mas é com a intenção da gente tentar compreender uma situação. Você tem, de um lado, o governo federal anunciando boas notícias, informando redução, queda do desemprego, com exceção da inflação, que ainda tem um ruído, os outros indicadores são bastante comemorados pelo governo federal. Mas tem uma oposição da direita bolsonarista criticando, e não só da direita bolsonarista, tem também do próprio mercado, criticando muito a política econômica do governo federal. Eu queria que você nos ajudasse a entender o que é bom, o que é ruim nisso que está se passando como política econômica do governo do presidente Lula. Olha, Mauro, é inquestionável para qualquer bolsonarista, para qualquer extremista, para qualquer extremista do mercado financeiro ou qualquer pessoa mais à esquerda ou pessoa bem independente economicamente e ideologicamente, como é o meu caso, é incontestável que a economia brasileira está em bom momento. Os dados confirmam isso, os analistas internacionais, analistas nacionais reconhecem. Vamos a alguns números. Nós temos, pela primeira vez, há bastante tempo, há pelo menos 10 ou 12, 13 anos, a taxa de desemprego em torno de 6%. Você tem ideia, Mauro, o pleno emprego no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer lugar do mundo, se dá quando a taxa de desemprego fica entre 4% e 6%. O Brasil está com 6,2%, portanto, nós estamos praticamente em pleno emprego. É o desejo de qualquer governante, é o desejo de qualquer cidadão, é o desejo de qualquer ministro da Fazenda. Só te fazer uma pergunta, Ivaldo, interrompendo, aproveitando esse dado do emprego, do pleno emprego. A gente pode afirmar que quanto menor o desemprego ou a redução do desemprego significa crescimento econômico? Sim, significa mais emprego. Quando você está com taxa de desemprego baixa, você tem alguns fatores que aparecem. Primeiro, se você está com taxa de desemprego baixa, sinal que você está com grande parte da população economicamente ativa, que são pessoas entre 15 anos e 65, estão trabalhando. Ou estão trabalhando com carteira assinada, ou estão no seu próprio negócio, ou estão trabalhando no setor público, ou estão trabalhando informalmente, como mês ou não, mas estão no mercado, estão produzindo, trabalhando e principalmente recebendo renda. Quando você tem uma taxa de emprego maior, você tem também mais massa salarial. O que é? É o volume de renda entre salários, rendimentos ou lucros de pequenos e microempreendedores que chega às mãos dessas pessoas. E, naturalmente, essa renda vai para o consumo. Portanto, é um ciclo virtuoso. Mais emprego, mais renda, mais consumo, mais arrecadação de impostos. Então, quando você tem a situação de boa empregabilidade no mercado, é um sinal de crescimento econômico, porque as pessoas estão empregadas, consomem mais e, portanto, forçam as indústrias a produzirem mais, forçam o comércio a vender mais. Portanto, por isso que se chama ciclo virtuoso. Há muito tempo que o Brasil não tem uma taxa de desemprego de 6%.
Para você ter uma ideia, em alguns estados, como Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso, a taxa de desemprego está em 12%. Então, você está com a população com idade de trabalhar plenamente empregada, plenamente trabalhando. Em Mato Grosso, hoje, eu dei palestra em 5 regiões diferentes em Mato Grosso ao longo de 2023, sabe, Mauro? Em todas elas, o problema comum dos empresários e também de prefeitos é achar gente para trabalhar. Então, quando você tem a taxa de desemprego baixa, você tem... Você tem uma demanda por emprego muito alta, né? Uma demanda por mão de obra. As empresas estão procurando mão de obra. O que ocorre? Força as empresas também, aí é o lado que não é tão bom. Força as empresas a pagarem mais para reter o empregado ou para trazer um novo empregado. Aí elas começam a exigir menos especialidades, menos experiência anterior, dão mais benefícios, acaba encarecendo um pouco, que depois, lá na frente, isso pode aparecer nos preços. Porque se ela aumenta o custo de mão de obra, naturalmente, um pouco mais adiante, as empresas acabam passando para os preços. Como a demanda está aquecida, porque as pessoas estão comprando, mesmo com os preços se sobem um pouco, acaba também retroalimentando a inflação. Quando você tem a demanda aquecida, o que é? As pessoas querendo consumir, mas tanto as famílias quanto as empresas, naturalmente pode pressionar os preços. Pressiona os preços, aparece na inflação. Aparece na inflação, pode forçar o Banco Central a aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Então, a gente olhando os grandes números, o que a gente chama em economia, os fundamentos econômicos do Brasil, eles estão bons. Não tem razão nenhuma para o dólar estar tão alto, não tem razão nenhuma para dizer que a economia do Brasil vai mal. Ao contrário, a economia vai bem. Taxa de desemprego de 6%. Inflação de 4% a 4,5%. Devemos fechar o ano em torno de 4,5%. Reservas cambiais, que é um fator que todo mundo analisa quando vê a saúde financeira e a capacidade de um país pagar a sua dívida. A reserva financeira do Brasil está em entre 370 e 380 bilhões. 370 bilhões de dólares o Brasil tem reservado no Banco Central para honrar seus compromissos externos. Portanto, é um sinal de boa saúde. Então, os investimentos aumentaram. Nós vimos os dados do PIB do último trimestre, divulgado na semana passada pelo IBGE. A taxa de crescimento, se comparar do terceiro trimestre de 2023, de 24, com o terceiro trimestre de 23, cresceu 4%. O PIB do país deve crescer esse ano, Mauro, entre 3,5% e 4%. Em 2022, cresceu 3%. Em 2023, cresceu 3,2%. Em 2024, vai crescer entre 3,5% e 4%. Quer dizer, que país é esse que cresce mais do que os Estados Unidos, cresce mais do que a Europa, cresce mais do que o Canadá e não está bem a economia? Está assim. Ocorre que há muito tempo que a gente não vê no país uma oposição tão forte ao governo federal. Vamos rememorar, Mauro. A primeira eleição do Lula foi em 2023, a gestão dele 2023 a 2026. Desculpa, 2003 a 2006. Depois de 2006, 2007 até 2010. Naquela ocasião, quem que era o principal opositor do governo Lula? Era o PSDB, que foi massacrado tanto em 2002 quanto em 2006. Praticamente acabou no país, né? Exatamente. O Lula navegou sem oposição nos dois governos dele. Então, em 2010 em diante, já começa a surgir uma oposição mais forte à Dilma, tanto é que em 2016 ela é retirada da presidência. É a primeira vez que a gente tem um governo federal com minoria no Congresso Nacional e com uma oposição tão forte como estamos tendo agora. E esses extremismos estão fazendo com que os deputados e senadores tenham menos pudores em atacar o governo, mesmo quando a situação não é tão verdadeira, os dados não são tão verdadeiros para ser atacado. Ainda hoje, eu estava lendo uma entrevista de um deputado, que talvez você até se lembre dela, é Luiz Carlos Rauli, do Paraná, que era do PSDB, que é um economista de bom conhecimento sobre as finanças do país, foi deputado federal do PSDB há muito tempo, foi secretário de Fazenda do Paraná e é o autor do projeto da ideia da reforma tributária que finalmente foi implantada.
Ele está na oposição, no partido que chama Podemos, e hoje ele fez um veemente discurso, hoje, nessa data, agora recente, fez um veemente discurso dizendo isso, que ele é oposição ao governo atual, mas ele não é um cidadão irresponsável perante o Brasil. Então ele disse isso. Os dados econômicos estão bons, não tem razão nenhuma para dizer que a economia do Brasil vai mal e vai quebrar e os juros vão explodir. Com relação ao mercado financeiro, é notório que desde o primeiro governo Lula há resistência no mercado financeiro a um governo de centro-esquerda. Você se lembra que no final de 2002, quando Lula venceu as eleições e o candidato do PSDB, que era o José Serra, disse que se o Lula ganhasse as eleições, o dólar ia explodir, a dívida não seria paga e uma série de coisas. Resultado, no dia 1º, quando o Lula assume, em 2003, o governo do Brasil, o dólar, que estava a 1,50, a 1,80, desculpe, ele foi a 4 de um dia para outro. Explodiu o dólar por conta do medo que o mercado via da primeira vez que o Lula se tornou presidente. Quando ele entrega o governo em 2010, o dólar, que chegou a 4 no primeiro dia que ele assumiu, ele entregou a 1,60. Portanto, não deu aquela explosão que se imaginava, mas no primeiro ano foi um tumulto danado, justamente porque todo o mercado entendia que era a primeira vez que o governo seria dirigido por uma pessoa de origem sindical e de centro-esquerda e, portanto, levaria a economia brasileira ao desastre. Eu estou vendo, de certa forma, o filme se repetindo, com muita gente dizendo, no mercado financeiro, que a economia do Brasil, no próximo ano, vai estar mal. Veja bem, como eles não conseguem afirmar que a economia foi muito mal em 2023, como eles não conseguem afirmar que a economia foi mal em 2024, começa a dizer que ela vai ficar mal em 2025 e 2026. Se a gente prestar atenção nos discursos da oposição, eles demonstram isso. Olha, a economia vai ficar mal em 2025, vai ficar mal em 2026. Os juros vão explodir, o câmbio vai explodir, a dívida vai aumentar em relação ao PIB. Ora, mas nos 2 anos em que esse governo está atuando, não aconteceu nenhuma dessas coisas. Nem o dólar explodiu, nem a dívida explodiu e nem deixamos de honrar nossos compromissos internacionais. Portanto, os dados, os fundamentos macroeconômicos do país, falando como economista, estão sólidos e permitem que o Brasil volte a crescer em torno de 3% em 2025 e crescer 3% em 2026. Pera, Vivaldo, talvez a principal crítica que lastreia esse discurso político da oposição ao governo atual é a questão dos gastos públicos. Gasta demais, é muito gastador, é um governo que não faz uma política de austeridade e por isso que vai descambar aí para o fim do mundo. Embora o fim do mundo esteja bastante longe, como você mesmo está afirmando, e como, aliás, o próprio Luiz Carlos Raul pontuou com muita seriedade, porque é um político sério, né? Independente de estar na oposição ou de ser governo, um cara que sempre se portou de uma forma muito correta, né? E é muito respeitado exatamente por isso. Essa coisa da gastança desse momento, isso afeta, isso tem sentido ou é mais um discurso político? Não, nesse caso não é um discurso político. Não. Nesse caso, eu concordo com as críticas, seja de qualquer matiz ideológica, que o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais no Brasil gastam muito e gastam mal. E, na maior parte dos casos, gastam acima da sua capacidade. É verdadeiro isso. Como é verdadeiro também, Mauro, que é muito difícil de cortar esses gastos porque ele mexe em interesse. É aquela história, todo mundo quer cortar gastos desde que seja do outro lado, não no dele. Eu vou dar alguns exemplos. Eu concordo que é preciso reduzir os gastos públicos no Brasil, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto nos municipais. Concordo também que já há um bom diagnóstico feito por economistas do governo, feito por economistas
das academias que estudam bem a economia brasileira, como economista da USP, da UFMG, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, tem estudos bons que norteiam bem onde deve ser feitos os cortes para poder equilibrar as contas nacionais. Como é verdadeiro também, Mauro, que com a gastança deliberada, aí a gente pode ter um problema sim, porque quando o governo gasta mais, o que ele faz? Ele vai ao mercado tomar dinheiro para continuar funcionando, Mauro. E quando ele toma dinheiro, ele vai no mercado, ele vende títulos para pagar daqui a 10, 20 ou 30 anos, e aí, como o mercado é meio desconfiado com contas governamentais, acaba cobrando uma taxa maior do que você comprar títulos, por exemplo, de um grande banco nacional, ou de uma empresa como Petrobras, ou como Vale do Rio Doce, ou como um banco como Itaú ou Bradesco. Então, se perde o controle dos gastos, aí sim pode, no médio e longo prazo, complicar a vida da economia brasileira. Vivaldo, eu vou fazer vou interromper você, que a gente precisa ir para um comercial rápido, porque esse assunto que você está falando é muito importante. Nós vamos retomar desse ponto para você explicar, dar os exemplos de gastos exagerados daquilo que tanto prefeituras como estados e o próprio governo federal estão pecando. Um instante só. Mas antes, eu tenho um recado para você. Meu povo, estamos na Piracema e você sabe que nesse período, que vai até 31 de janeiro de 2025, é proibido pescar. Quem for pego pescando está cometendo um crime com multa de até R$200 mil, além de ter os equipamentos e o veículo apreendidos e ainda ser levado para uma delegacia. Gente, essa lei existe para proteger a vida dos nossos rios, para que os peixes possam se reproduzir e preservar as espécies em Mato Grosso. É bom lembrar que para algumas espécies a pesca está proibida o ano todo. Peixes como dourado, matrinchã, pintado, piraputanga, entre outros, não podem ser pescados. Quem pesca na Piracema é fisgado pela lei. Denuncie pelo WhatsApp 65 981530255. Este é um recado do governo do estado de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta nessa semana conversando com o professor, economista Vivaldo Lopes, que está nos mostrando a situação econômica do Brasil e falando das perspectivas para o próximo ano. Vivaldo, você falava no último bloco, quer dizer, as razões que os gastos públicos podem ser efetivamente uma ameaça, diferentemente das argumentações aí da maioria dos políticos de oposição. Olha, Mauro, vejamos o seguinte, há bons diagnósticos de que onde devem ser contidos os gastos públicos, mas também isso não é tão difícil. Você olha, e eu estudo a economia brasileira todos os dias, estudo a economia de Mato Grosso todos os dias, e um cuidado que a gente tem nesse caso é ver estudos de economistas ou de academias, né, de empresas com tendências até diferentes, né? Então, você tem vários estudos, mesmo feito por economistas com postura ideológica ou profissional um pouco diferente, mas há uma convergência de que há, sim, necessidade de conter um gasto. Por exemplo, os maiores gastos do governo federal, se a gente olhar, o que desequilibra as contas do governo federal? São os gastos com previdência e com salários, com folha salarial. E não é tão simples você, de repente, cortar gastos da Previdência, porque aí você tem que mexer com 30 milhões de pessoas que dependem. Desses 30 milhões, 73% deles recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Então, se você, eu vou cortar a Previdência, corta, mas você vai causar um dano social que pode o custo ser maior para depois recuperar essas pessoas do que o ganho com o corte, né? Há estudos que indicam que uma das coisas que atrapalha a Previdência é a vinculação dos benefícios previdenciários com o salário mínimo,
quando aumenta o salário mínimo, aumenta os gastos da Previdência. E o salário mínimo, pela legislação atual, ele tem que ter a reposição pela inflação mais o crescimento da economia dos 2 anos para trás. Significa, por exemplo, que o salário mínimo em janeiro agora vai ter uma inflação entre 4,5% a 3% de reposição, mais algo próximo de 3%, que foi o crescimento do PIB em 2022. Então, isso parece pouco, mas para quem recebe um salário mínimo é muito importante. E, além de aumentar o gasto, com o pagamento do salário mínimo, que é o gasto do INSS, da Previdência, você tem a vinculação com quem ganha também acima de um salário mínimo. Então, é uma complicação simplesmente você cortar. Se desvincular o salário mínimo, pode aliviar gasto dos estados, gasto dos municípios, gasto da empresa? Sim, mas você pode também tirar uma quantia grande de renda que quem ganha o salário mínimo vai consumir. Mas, em grandes números, eu vejo o seguinte: todo mundo quer que corta gasto, mas ninguém quer cortar gasto da sua praia, da sua casa. Vou dar um exemplo, onde poderia ser cortado. O Brasil gasta por ano, e eu vou falar só do governo federal, por ano, com benefícios fiscais, com renúncias fiscais, com incentivos fiscais, Mauro, marque bem, 600 bilhões de reais por ano. 600 bilhões de reais por ano, 6% do PIB nacional. O PIB nacional está em torno de 11 trilhões de reais. O Brasil gasta 600 bilhões por ano para dar incentivos às empresas. Vou dar alguns exemplos. Só com a Zona Franca de Manaus, são 135 bilhões por ano, para incentivar a industrialização, produzir mais barato e competir com as multinacionais. Mas isso tem um custo para o Brasil. Com um programa chamado Simples Nacional, que é um programa muito interessante, que beneficia empresas que têm faturamento até 4,8 milhões por ano, que pagam uma guia só e tem rebatimento em todos os tributos federais, estaduais e municipais, o Brasil gasta em torno de 140 bilhões por ano. Mas não é simples você simplesmente falar: olha, agora nós vamos deixar de incentivar as micro e pequenas empresas. Poderia. O Brasil gasta por ano, só com a Lei Candir, que é uma lei nacional para retirar os tributos estaduais, federais e municipais para os produtos agropecuários que vão para a exportação, algo em torno de 65 bilhões de reais por ano. Então, aparentemente, é simples. Vou dar um outro exemplo. Lembra quando uma pessoa que ganha acima de 10 mil reais por ano vai fazer sua declaração de imposto de renda? Ela pode abater do imposto de renda que ela teria que pagar para o governo federal todos os gastos que ela fez com saúde e até 12% do que ela gastou com a educação dos seus filhos. E nós estamos falando de classe média alta e pessoas de alta renda, que na hora de pagar o imposto de renda, ela pode abater do que ela vai pagar do imposto de renda, pode abater os gastos feitos com saúde e educação, Mauro. Isso custa 35 bilhões por ano. E é um benefício que atende a classe média e alta. Mas as pessoas querem que corte apenas o benefício continuado da Previdência. As pessoas querem que corte apenas Bolsa Família, porque está gastando muito com Bolsa Família. As pessoas querem que corte apenas o seguro-desemprego. As pessoas querem que corte aquele abono salarial que o governo paga para pessoas que ganham até 3 salários mínimos e no ano anterior estava com carteira assinada. Então, tem uma movimentação que às vezes não é tão verdadeira. É verdadeiro que o país está gastando muito. É verdadeiro que tem onde cortar. Mas é verdadeiro também que não é tão simples, porque todos esses cortes que o governo federal tem que fazer, Mauro, ele depende de 513 deputados federais e de 81 senadores, que quando chegam lá, eles não querem aprovar essas medidas, porque os eleitores deles vão reclamar depois. Aliás, nem os próprios parlamentares de situação têm disposição de votar medidas dessa natureza, né? E é um contrassenso, você tem razão, quer dizer, é só parar para pensar, né? Ninguém abre mão daquilo que lhe convém,
né? Mas ataca o governo por não fazer o dever de casa. É muito. Eu queria falar um pouquinho de Mato Grosso, antes da gente partir para o último bloco. É, Nós temos aqui uma projeção de crescimento feita pelo Santander, você citou os grandes bancos brasileiros, de 2,9% para o Estado. E eu queria saber de você, esse número você concorda, primeiro? Segundo, quais setores da economia mato-grossense que devem liderar aí essa recuperação? Olha, eu concordo sim. 2024 é um ano que o Mato Grosso vai crescer um pouco a menos da média de crescimento dele dos últimos anos, sabe, Mauro? Mas tem uma curiosidade embutida aí. O quê? Veja bem, os dados do PIB dos estados, eles só são divulgados, Mauro, 2 anos depois pelo IBGE, entendeu? Então, o último dado divulgado da economia de Mato Grosso é de 2021 para 2022. A economia de Mato Grosso cresceu em 2022 10,8%. Muito alto, é o maior crescimento dos estados brasileiros. E só para comparar, lembrando, em 2022, a economia brasileira cresceu 3%, né? Cresceu 3%, é o último ano do governo Bolsonaro, mas cresceu bem, 3%. Nesse ano, a economia de Mato Grosso cresceu 10,8%, certo? É muita coisa, né? É um crescimento forte. Quando compara com todos os estados, nós só somos... Quem mais aproxima de Mato Grosso em termos de crescimento é Rondônia e Tocantins. Até porque são economias de menores e que estão tendo saltos de crescimento ultimamente puxados pelo agronegócio. Veja, como o Mato Grosso também. Mas em 2023, Mauro, os dados da Secretaria de Planejamento do Estado, a Secretaria de Planejamento tem um excelente time de economistas, de especialistas, alguns com doutorado, com mestrado, foram bem treinados pela equipe do IBGE, e eles que fazem o levantamento de dados para alimentar a base de dados do IBGE, que vai calcular e divulgar o PIB de Mato Grosso. Portanto, eles conseguem acompanhar trimestralmente o desempenho da economia de Mato Grosso, Mauro. E os dados preliminares que estão já no portal da Secretaria de Planejamento do Estado, CEPLAG, né, Planejamento e Gestão, indicam que ainda são preliminares, mas indicam que Mato Grosso cresceu em 2023, veja bem, Mauro, 13,9%. É um crescimento extraordinário, porque em 2023 a economia do Brasil cresceu 3,2%. Mato Grosso cresceu 10,7 pontos percentuais acima da economia do Brasil. E, naturalmente, no final de 2023, foi aquele período de seca, de mudanças climáticas, afetou a safra agrícola de Mato Grosso, afetou os preços, o mercado internacional reduziu preços das mercadorias agropecuárias. Então, em 2024, nós, de 23 para 24, colhemos uma safra menor, preços internacionais ficaram menores. Então, Mato Grosso, sim, vai ter um crescimento que, nos meus cálculos, vão ficar entre 3,5% e 5%. Se o Santander está divulgando que vai crescer 3,9%, o que a gente pode arredondar para 4%, está dentro das expectativas tanto da Secretaria de Planejamento como dos economistas que analisam a economia de Mato Grosso. Mas a melhor explicação é a seguinte, é a base de comparação, entendeu, Mauro? Quando você cresce muito no ano, o outro ano tende a ser crescer um pouco menor, porque é difícil manter um crescimento de 14% ao ano. 14%. É algo assim, vamos comparar com o futebol. Esse ano, o Botafogo cresceu bem, né? Se fosse uma economia. Ele ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileirão. Ano passado, se ele só ganhar o Brasileirão e não ganhar a Libertadores, ele vai cair muito, né, se comparado com 2024. Mas ganhar o Brasileirão já é um excelente desempenho para qualquer time brasileiro. Mas se comparar que no ano anterior ele ganhou a Libertadores e o Nacional, se ele ganhar só o Nacional ano que vem, os botafoguenses né? podem ainda. Caiu de produção. Caiu a produção, né? É verdade. Mas olha, eu queria... Agora você estava perguntando também, eu acabei não falando, quais os
os setores que mais estão ajudando o crescimento de Mato Grosso. Ainda é o agro, porque a base de produção do agro é muito forte, mas a indústria já começa a ter uma performance maior na economia de Mato Grosso. Claro, também derivada de um bom desempenho do agro. Veja bem, por que a indústria começa a ter uma performance melhor? O que é bom para a economia de Mato Grosso? O que é bom? É bom que todos os setores cresçam, o comércio, o serviço, a indústria e a agropecuária. A agropecuária já tem uma performance forte. Em 2024, nós voltamos a colher bem, os preços voltaram quase à normalidade, preços de carne, preços de frangos, preço de soja, de milho e de algodão. E a indústria cresceu forte agora em 2024, Mauro. Por quê? Porque está puxada pela indústria do etanol, indústria de alimentos, alguns frigoríficos estão ampliando base produtiva, alguns frigoríficos estão montando novas plantas industriais e agora, no final de novembro, foi inaugurada a primeira grande indústria de óleo de algodão, de caroço de algodão, lá em Nova Mutum. Então, essas indústrias, esses frigoríficos de carne, de frangos, bovinos, indústria de etanol de milho, Mauro. Em 2015, Mato Grosso não tinha nenhuma indústria de etanol de milho. Agora nós já temos 15 plantas industriais de etanol de milho. Essas bases, elas são computadas na indústria e não na agropecuária. E também ela estimula também as fábricas de biodiesel, porque processa o etanol de milho, mas tem uma derivação que também vira DDG, que é um tipo de alimento animal e humano, e também essas mesmas fábricas produzem biodiesel. Então, a base industrial de Mato Grosso está crescendo porque estamos industrializando mais os nossos produtos agropecuários. E isso tem uma vantagem adicional, né? Quer dizer, quando a indústria cresce, a produção industrial cresce, esse é um dinheiro que se reverte em imposto, né? Se reverte em arrecadação por Estado, né? Porque, diferentemente da soja, do algodão in natura, enfim, não são commodities, né? O que é industrializado acaba rendendo mais para o Estado, dando mais recursos públicos, e aí funciona uma dinâmica que é interessante. Quer dizer, quando o Estado tem condições de investir, como faz hoje, em infraestrutura, isso amplia a possibilidade, as condições o fomento da industrialização, da agroindustrialização, quer dizer, então a indústria gera emprego, gera renda e gera imposto, que são coisas que o agro tem um certo limite, quer dizer, é importante, é uma base fundamental, né? Mas ele rende só na periferia, quer dizer, gera imposto com o maquinário agrícola, com outras, né? Mas a exportação, que é desonerada pela Lei Candir, acaba não se refletindo na geração de imposto, né? De arrecadação. É isso mesmo. Por quê? Porque a indústria de etanol de milho, a indústria frigorífica, agora a indústria de óleo de algodão, de biodiesel, a produção dela é voltada para o mercado interno, ou para o próprio mercado de Mato Grosso, ou para o mercado brasileiro, de forma geral. Portanto, elas não são beneficiadas pela Lei Candir. A Lei Candir só tira os impostos, todos os impostos federais, estaduais e municipais, quando aquela produção é exportada. Como essas indústrias produzem para dentro do Brasil, paga mais imposto. E também ela tem uma característica de gerar mais empregos formais. E a indústria, de forma geral, ela remunera melhor a sua mão de obra, porque também há um nível de exigência maior. Portanto, é um ciclo muito desejado pela economia de Mato Grosso, que é se industrializar, para a gente não ficar eternamente produzindo apenas bens primários e poder industrializar, porque para se tornar uma economia forte, nós temos que produzir para vender para o exterior,
temos que produzir bem para o mercado nacional e o mercado local, mas precisamos também produzir bens industrializados, porque é isso que dá sustentabilidade para uma economia a longo prazo. Basta ver o seguinte, se hoje a gente perguntar qual que é o estado mais industrial do Brasil, são justamente São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Eles produzem muito e também exportam muito, mas tem uma base industrial muito forte. Aí quando você vai olhar os estados que têm o setor de serviço mais forte, São Paulo, Paraná, Rio, Minas, Espírito Santo e Santa Catarina. Por quê? Ali que estão a sede dos bancos, ali que estão as grandes empresas. Então, quando você tem uma base industrial forte, você também tem um setor de serviços forte. Agora, quando a gente olha a origem desses estados, Mauro, a gente vai lá na história atrás, todos eles começaram como grandes produtores agropecuários. Lembra? São Paulo foi forte na produção de café, de cana-de-açúcar. Minas também, cana-de-açúcar. Aí eles passaram de grandes produtores primários, né, de bens primários, agrícolas, para bens industrializados. Esse é o caminho que Mato Grosso está trilhando, também fortalecendo a sua indústria. A gente vai ter que ir para um outro intervalo e eu vou pegar já o gancho aqui. Você citou Nova Mutum, uma indústria nova lá. E Nova Mutum é um exemplo do problema, da dificuldade com a mão de obra. Você não tem, falta mão de obra qualificada e a qualificar, né? Ela importa trabalhadores do Nordeste, de todos os lugares, né? Porque é uma cidade muito rica, que está despontando como a grande cidade agroindustrial de Mato Grosso em pouco tempo, mas tem essa dificuldade enorme. Então, sobre esse assunto e sobre também os efeitos da China e dos Estados Unidos na economia de Mato Grosso. A gente vai falar desses dois assuntos logo no próximo bloco. Você que nos acompanha, não saia daí, que a gente volta num instante só. Nossa República está de volta nessa semana conversando com um professor economista, Vivaldo Lopes, e nós estamos falando sobre o presente de Mato Grosso e da economia brasileira e também das perspectivas para o próximo ano. A mão de obra, você já citou no bloco anterior, é o grande desafio, e eu peguei um exemplo que você deu para argumentar um pouco mais sobre isso, como é que se resolve esse problema da qualificação da mão de obra em cidades importantes que têm um futuro extraordinário. Nova Mutum deve ser ali no Médio Norte, mais para o norte, mas está pertinho de Cuiabá, está no meio do caminho, né, entre Cuiabá e Sinop. Então, é uma cidade com uma perspectiva enorme e com a BR-163 agora duplicada, né, o que vai favorecer por demais a economia local. Mas sofre muito com a falta de mão de obra qualificada. Esse é um problema que eu queria que você tratasse e, na sequência, vamos falar sobre o protecionismo europeu, no caso da França, e o que já se avizinha aí no caso dos Estados Unidos com o governo de Donald Trump. Comece por onde você quiser. Olha, sobre a mão de obra, realmente é o grande desafio para Mato Grosso ter mão de obra para seguir produzindo do jeito que vem. Nós estamos em pleno emprego, eu já falei para você, a taxa de desemprego em Mato Grosso é 2%, quer dizer, não tem desemprego. Esse 2% é uma flutuação, a pessoa mudar de um emprego para outro, ou se habilitar para um emprego melhor, né? É só transição. Então, hoje, no Mato Grosso, podemos dizer, do lado positivo, é que estamos em pleno emprego. O lado não tanto positivo desse é que falta gente nas empresas, na fábrica, nas fazendas, nas repartições públicas, né? E isso pode derivar em um aumento de custo das empresas, porque para conquistar novos empregados, as empresas vão ter que gastar mais para selecionar, importar mão de obra de outros estados, aqui nós já temos até mão de obra da Venezuela, do Haiti, e principalmente dar mais benefício para quem estiver dentro da empresa para não perder. Então, isso acaba encarecendo um pouco o custo produtivo das empresas.
A gente chama em economia, Mauro, as dores do crescimento, sabe? O desejo de todos nós é que o país cresça, que o Estado cresça. O desejo de todos nós é que tenha emprego para todos, oportunidade para todos. Quando isso ocorre, claro, começa a faltar gente no mercado e isso encarece mais a mão de obra. É o grande desafio nosso. Para isso, nós temos que, num primeiro momento, conviver com a importação de mão de obra mesmo, e, num segundo momento, ativar de todas as formas possíveis a capacitação da mão de obra nossa aqui. Aí tem que envolver governos municipais, governo estadual, federal, utilizar as bases das escolas que já temos. Aqui tem várias escolas técnicas federais, tem os CEPROTECs, são centros de formação técnica de nível médio. Nós temos SENAI, temos SENAC, temos várias instituições ligadas à capacitação de mão de obra. Então, otimizar todos, fazer um plano com todos envolvidos para capacitar mais a mão de obra e, principalmente, ofertar empregos para que essa mão de obra possa conquistar as posições melhores de emprego aqui no próprio Estado. Antes de você falar da China e dos Estados Unidos, ainda nesse ponto, me parece assim que é um desafio que exige um esforço e um investimento muito grande do próprio poder público, porque as cidades não vão dar conta disso. A gente vê, por exemplo, eu vou seguir no exemplo de Nova Mutum, constrói casas, o grande gargalo lá é moradia, porque o trabalhador ele não tem como pagar, porque o aluguel lá é muito caro. Qualquer casinha de 2 quartos é 3, 4 mil reais por mês. É que a gente vive essa situação que é um paradoxo, né? Você tem um local como Nova Mutum, estrategicamente bem localizado, com uma propensão para a agroindustrialização muito forte, porque conta com toda a produção no seu entorno, no próprio município e no entorno. E as agroindústrias, frigoríficos, enfim, todo tipo de indústria ligada ao agronegócio e mais ainda o biocombustível se instalando lá. E não tem mão de obra. Então as empresas estão, muitas delas, construindo casas para colocar seus trabalhadores, que é isso que você falou, encarece, né, a mão de obra, mas precisa da ação pública, porque senão não vai dar conta, senão esse crescimento que podia explodir em 10 anos vai levar 20, 30 anos, e quem resolver esse problema primeiro vai acabar ganhando espaço, ganhando terreno. E a outra coisa que a gente vê com muita... Se não tiver assim... porque há um incentivo, há uma busca da qualificação, mas há também uma população em Mato Grosso que quer ser classe média de todo jeito. Quer fazer faculdade, quer virar médico, quer virar dentista, quer virar administrador de empresa, etc. E isso é fato, né? Mas por quê? Porque não tem também no serviço, no trabalho, no mercado, um salário tão compensador como é o salário de alguém que tenha um diploma universitário. Esse desafio é difícil, não é, Vivaldo? Pois eu vejo também como grande desafio de Mato Grosso nos próximos anos aí, sabe, é a questão educacional. Eu vejo assim, com a expansão econômica que nós estamos tendo, de certa forma nós vamos atrair população para cá, né? Porque vamos superar alguns gargalos que temos, né, com a vinda de mais empreendimento, a gente vai ter mais aeroportos, né? Logo a gente vai ter aeroporto nos pontos principais, aeroporto que voa direto para São Paulo e até para o exterior. Basta ver, a gente pode ter aeroportos aqui em Barra do Garças, em Rondonópolis, ali entre Lucas e Sorriso, que já tem, Sinop, Cáceres. Na medida que isso vai ampliando, essa rede vai melhorando. E esse conjunto ali, esse trecho ali de Nova Mutum, pegando Lucas do Ribeiro, Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop, tem grande propensão a crescer. Ali a maior base de produção agropecuária de Mato Grosso está ali, de Nova Mutum até Sinop.
E já é um grande polo agropecuário. Agora esse polo está se industrializando. Ali que surgiram as primeiras fábricas de milho de etanol, foi Nova Mutum, Sinop, agora em Lucas, em Sorriso. Então, a indústria agora chegou ali em Nova Mutum, eu já disse, chegou inaugurou uma planta industrial de óleo de caroço de algodão, coisa que nós não temos aqui. Então, creio que logo, logo a gente vai ter, ou lá, ou aqui em Rondonópolis, uma empresa de tecelagem para usar bem as fibras de algodão. Ali, entre Lucas e Nova Mutum, vai chegar o terminal ferroviário da rodovia Vicente Volo, né, Mauro? Lembra? Vai chegar ali até 2028, provavelmente. Se atrasar muito, até 2030. Isso também vai turbinar muito o crescimento lá e melhorar a industrialização. Então, eu vejo assim, o grande desafio que eu vejo para os próximos anos de Mato Grosso é a educação, de forma geral. E, mais especificamente, a educação técnica profissional. Concordo com você, precisa de participação forte do setor público? Precisa. Mas eu acho que é preciso também que o capital privado entre com mais força nisso do que tem entrado. Já tem uma grande rede, que são as escolas do Senai, do Senac, do Senar, do CNT, da área de transportes, já tem uma base que está aí, que tem um bom financiamento para isso. Mas eu acho que pode ousar mais, eu acho que uma boa aliança do capital privado é fundamental. Vou dar um exemplo. A Europa, ela se despertou um pouco a partir do momento que as grandes empresas e o capital privado viu que ela só progrediria se eles investissem mais na capacitação para não ficar dependente dos governos. Nos Estados Unidos, não foi diferente. O grande salto qualitativo que os Estados Unidos deu depois da Segunda Guerra Mundial foram basicamente investimentos privados e as universidades. E as universidades americanas são praticamente privadas, todas elas, mesmo as que têm financiamento público, têm uma gestão de caráter privado. Eu vejo que aqui em Mato Grosso é preciso uma sinergia forte do setor público, federal, estadual, municipal menos na parte da educação profissional, mas eu acho que precisa mais participação do capital privado, porque ele próprio se beneficia da boa capacitação da mão de obra. Entendo que Mato Grosso vai ter um crescimento populacional, mas já não vai ser tão forte. A tendência nossa, mano, é atrair a mão de obra mais qualificada. Eu morei em Sinop, vivi em Sinop, assim que eu me formei em economia, entre 83 e 87. E agora volto recentemente em Sinop, você vê que lá já tem altos executivos que você podia pagar uma fortuna para eles, eles não deixavam suas posições em São Paulo, Rio, Minas, para vir trabalhar aí. Agora você chega lá em Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, já tem executivos de alta qualidade, falando 3 idiomas, que já participaram de grandes bancos, de grandes empresas, foram atraídos e estão lá. Os seus filhos estão sendo escolarizados lá, as suas esposas, sua família adquirem bens lá. Então, há uma tendência da gente atrair a mão de obra mais qualificada. E com a reforma tributária, tudo que a gente produzir aqui e consumir aqui, os impostos serão pagos aqui. Então, eu vejo duas perspectivas muito boas para Mato Grosso. A reforma tributária deve facilitar bem a vida das empresas, reduzir custo tributário, e a melhoria da infraestrutura nossa também vai ajudar muito. Por quê? Com a privatização, e é uma privatização meio estatal, mas ela eu considero uma concessão privatizada, que é a da BR-163. A rodovia que vai chegar em Lucas, ali entre Lucas e Nova Mutum, é privada. O governo federal teve a benesse de privatizar os aeroportos. Então, há um interesse de melhorar cada vez mais e tem capital privado para investir nessa infraestrutura. E as próprias empresas se beneficiam dos investimentos privados feitos na infraestrutura. Então, eu vejo perspectiva boa para Mato Grosso. Eu queria falar um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos no máximo, sobre essa questão do protecionismo.
O protecionismo americano beneficia Mato Grosso, que ele vai retaliar a China vai enfrentar mais a China precisa e ela vai focar comprar onde tem. Portanto, hoje o Brasil compete com os Estados Unidos para vender soja e carne para a China. Com o Trump falando que vai supertaxar os produtos da China, ela vai retaliar também. Ele não aguenta isso muito, não. Porque os produtos da China que entram nos Estados Unidos vão ficar mais caros para os próprios americanos. Mas beneficia Mato Grosso porque a China vai comprar mais carne, mais frango e mais soja e milho de Mato Grosso. Portanto, de certa forma, tem um efeito colateral positivo para Mato Grosso. O protecionismo está sendo esperado do governo Trump. Outro fator que beneficia a gente, Mauro, é esse acordo feito recentemente do Mercosul e a Europa. Ele foi acelerado exatamente porque o Trump ameaça fazer uma política muito protecionista contra a Europa e contra a China. Então, acelerou um acordo que tem 25 anos que está sendo negociado, acelerou agora, antes da posse do Trump, e isso vai ajudar Mato Grosso, porque vai facilitar a exportação de produtos de Mato Grosso para a Europa. Não vai ser tudo de imediato, mas vai... Vai abrindo o caminho, né? Mas abriu o caminho. E, por outro lado, qual que é o problema que eu vejo para Mato Grosso com relação ao protecionismo europeu? Porque, ao contrário da China, ao contrário dos Estados Unidos, que compete com a gente comercialmente, o europeu tenta pregar em Mato Grosso de que aqui há desmatamento, não se tem regras ambientais tão rígidas, não se cuida tanto da mão de obra e, portanto, o nosso produto tem uma certa, vamos dizer assim, contaminação. Não é tão verdadeiro isso, Mauro, mas também não pode colar, tá certo? Essa história de questão ambiental, de barreiras ambientais... Tem que ter uma reação, né? Urgente, né? Ela é mais brasileiro. Comercial do que ambiental. Né? Ela é mais comercial e ambiental. Mas nós temos que ter cuidado também para não deixar colar em Mato Grosso de que a gente produz escravizando, que a gente de qualquer produz jeito, né? depredando, que a gente produz não respeitando o ambiente, que a gente produz desmatando. É um cuidado. E ele não vai desaparecer mesmo com o acordo do Mercosul, porque ele é liderado lá na Europa pela Irlanda, Holanda e França. Especialmente a França tem um poder de comunicação muito forte na mídia mundial. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, mas o acordo do Mercosul vai ajudar a amenizar um pouco isso. Pivaldo, eu agradeço muitíssimo esse nosso papo. Como eu disse, tem muito assunto para a gente tratar, para retomar essa questão do trabalho, da mão de obra. Nós nem chegamos perto da reforma tributária, que é um assunto que promete muita conversa, né? Então, eu já vou, com a sua permissão, eu já vou escalar você para a gente, ao longo desse próximo ano, os primeiros 6 meses já ter pelo menos uma conversa econômica para tratar desses assuntos, porque eu acho que o futuro de Mato Grosso passa pela economia, né? O governo do estado faz um bom trabalho na área de logística, faz investimentos importantes, isso vai acelerando todo o processo, mas não dá para deixar uma perna aqui, um braço ali, tem que estar caminhando todo mundo junto, né? Então, essa coisa me preocupa um pouco, porque eu tenho defendido ao longo de toda a minha vida como jornalista que o grande futuro de Mato Grosso é a agroindustrialização, né? Vai ser em pouquíssimo tempo, se a gente souber trabalhar, tiver governos produtivos, né? Em pouquíssimo tempo a gente vai ser a segunda São Paulo, né? Em matéria de produção agrícola e agroindustrialização. E a gente tem grandes parceiros. E para finalizar, eu vou fazer um comentário derradeiro que eu não vou resistir. Essa turma que fica brigando com a China, chamando todo mundo de comunista, né, precisa parar de falar bobagem, né, e olhar para a China como o mais importante parceiro comercial dessa turma. Essa turma não sobrevive sem a China. Então, eu acho que falta muito desse discurso da extrema-direita, é um discurso raso que não se sustenta, exatamente porque não tem lógica, né?
não atende aos interesses do país e do próprio negócio de cada um deles. Essa turma do negócio que não gosta da centro-esquerda, que não gosta da esquerda, está no caminho errado, né? Porque o futuro nosso passa por aí, econômico, né? O dinheirinho, o bem, a indústria, o meio ambiente, tudo passa por aí. Brigadíssimo, meu caro amigo Vivaldo. Obrigado, Mauro, pela oportunidade, prazer de reencontrar você. Desejar um bom ano para todos nós, para Mato Grosso. Vejo Mato Grosso para 2025 com boas perspectivas. Nós vamos colher a maior safra. A maior safra que Mato Grosso colhida é 93 milhões de toneladas. Em 2025 agora deve chegar a 100 milhões. O crescimento deve voltar forte em 2025, próximo do que foi em 2022, 2023. E a economia brasileira deve crescer aí em torno de 3%. Tem razão. Com relação à China, o produtor de Mato Grosso, de extrema-direita ou não, fala mal da China, Mauro, é mais ou menos como um cara que tem uma loja que vende bem todos os dias e tem um cliente poderoso que compra muito dele. Aí ele fica xingando o cliente. Brigar com a China é xingar o nosso maior cliente. Brigar com a China é atacar e tratar mal o nosso maior parceiro comercial. 43% de tudo que o agro produz em Mato Grosso é comprado pela China. Ora, por que nós vamos falar mal de um grande cliente e de um grande parceiro? Não tem sentido, você tem razão. É o país mais capitalista do mundo, né? Quer dizer, hoje a China, né? Mas, gente, eu agradeço muito, Vivaldo. Até daqui uns dias a gente vai fazer contato, vamos marcar novas conversas. Aí, se Deus quiser, com a participação do professor Gelson Moreira, que vai nos ajudar na condução aqui de nossa República. E eu quero desejar a todos vocês que vêm nos acompanhando aí ao longo do tempo, que nos acompanhou aí do ano de 2024, neste ano que está terminando, que tudo de bom para cada um de vocês, para a família. Família é um negócio importantíssimo, viu? Eu sou um cara extremamente, Vivaldo, que tem uma preocupação conservadora quando se diz respeito à família, né? Mas também não sou cego, né? De não enxergar as grandes possibilidades da China. Então, eu quero desejar a você que nos acompanha um feliz ano novo, um ano novo produtivo, com muita saúde, com muita paz, com muito amor na família, com muita qualificação, que é para a gente poder crescer ainda mais. Um abraço a todos.